Olá, meu povo! Estamos começando agora mais um episódio do Atabaque Podcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o amigo André. Não é macumbeiro como nós, e eu acho que esse episódio vai ser muito proveitoso por isso mesmo, para a gente falar bastante sobre tolerância, sobre diferenças e todos os caminhos que levam a Deus, da mesma forma. André, muito feliz de te receber. Fiquei feliz de saber que você aceitou o convite primeiro, quando a gente se propôs a ter esse assunto e essa diferença. Então, gratidão pela sua presença aqui. E vamos agradecido lá. eu, né, pelo convite e, sobretudo, pela confiança, né, em tempos que a classe vem dando tanto trabalho para vocês. Estar aqui, eu acho que já significa muito, né? Não, vai ser ótimo, vai ser bom. Então, para começar, gente, André é pastor. Então, já é algo incomum aqui para nós, né? Porque quando você fala pastor, eu falo, mas como assim? Pastor vai num podcast que fala de Umbanda, né? Mas eu quero saber, assim, como você começou, de onde veio essa ideia, essa vontade, a vocação para ser pastor? Como é que você começou aí? É no conceito mais básico de vocação, né? Que no texto original fala que é vocatio, que significa voz, que vem antes da gente. Né? É uma voz que dirige, a vocação fala disso, uma voz que dirige você naquilo que você deve ser e fazer. Eu começo a perceber isso muito cedo, mesmo antes da conversão religiosa, né, de me juntar a uma comunidade de fé. Eu já percebo que uma distinção minha em relação aos amigos, uma forma de lida, de ver a vida, de me importar com o outro e, de certa maneira, atrair as pessoas para que falassem. Eu achava isso muito estranho. Poxa vida, por que acontece isso? Né? No ônibus, às vezes, eu só queria ficar em paz e as pessoas sentavam e, com uma certa fluidez, começavam a falar das dificuldades da vida e de coisas demais. Começa a dar os sinais, então eu começo a participar, eu jogava pela cidade também, eu começo a participar num clube de esportes e lá tem uma galerinha cristã. Eu estava numa fase de vida boa, assim, normal, não estava em nenhuma crise e essa galera foi me ganhando e aí vem a conversão. Com a conversão vem o trabalho na comunidade e isso aflora muito rápido. A comunidade em que eu participava, que não é a mesma hoje, né, a igreja, né, para ficar mais fácil, que eu participava no início, onde eu me converti, ela percebe, né, essa predisposição e então isso começa a clarear. Eles começam também a me dar as ferramentas que tornam isso possível, eu começo a gostar disso. Nesse princípio, eu passava em média 12 horas por dia dentro do quarto, né, estudando. E aí eu percebi que era isso, com 18 anos. Né, Com então, 18 anos? É desde os 18. E você foi um menino que já nasceu na igreja? Não, eu me converti aos 18. Eu me converti aos 18, eu converti. Tudo aconteceu muito rápido. Para mim, até hoje, é um mistério, porque eu converti aos 18, batizei no mês, eu acho que em dezembro de 2000, do ano de 2000, eu me converti. No mês seguinte, eu estava dando aula, só que é inexplicável para mim, assim, porque tudo ficou muito claro, muito rápido. E a Bíblia não era um livro comum para mim. Sim. Não era. O meu livro era a rua, né? A expertise da rua, a linguagem da rua, era disso que eu gostava. Meus gibis, que eu sempre colecionei. Só que, de repente, tudo começou a fazer muito sentido para mim, muito rápido. Aquilo foi assustador, assim. Para quem talvez me rodeava também, porque eu era algum menino chegando, e isso gera uma certa crise em qualquer lugar, entre os mais velhos, né? Porque eles querem ser dono do lugar. E chega um menino que as coisas começam a acontecer muito rápido. Muito rápido, os textos começam a ficar claros, tem muita clareza. Então, no primeiro mês pós-batismo, eu começo a dar aula numa classe de ensino religioso. E aí começa a despontar, daqui a pouco eu começo a falar, e aí dali eles já perceberam que você tinha essa vocação. Eles não me entregaram, né, diretamente o título, porque é um dos problemas muito comuns na igreja evangélica, como diz o Chorão. O jovem no Brasil não é levado a sério, né? Então, eu era um jovem solteiro, né? E aí eles esperam um pouco mais de rigidez, talvez, o que é diferente do mestre que eu conheço, que era um camarada que brincava com criança e conversava com mulheres. Então, eles seguravam o título, mas a vocação para mim sempre foi clara. Sempre foi clara. E o título nunca foi algo assim, na verdade, mentira. Isso mexeu comigo no início. Porque um menino, né, simples, crescendo numa família simples, numa comunidade simples, agora tem diante de si assim, uma possibilidade de falar para muitos. Isso mexe um pouco com a gente. Então, criou em mim uma noção de pastorado, de grandeza, né? Vem essas mega igrejas, aí você começa a ler esses livros, você começa a correr nessa direção de marketing e comércio.
eu tive esse flerte e desviei um pouco da noção do que de fato era ser pastor, pensando em grandeza, em igrejas grandes, e para isso você precisa de um título, né? Então esse título não vinha, e isso dava uma certa angústia, você fica pensando o que falta, mas em algum momento eu consegui me libertar disso, eu entendi que o que me definia não era o título que eles me dariam, ou me deram, era a vocação que era muito clara para mim. Por isso, quando você me perguntou como eu gostaria de ser chamado aqui, eu gostaria de ser chamado de André, que é o nome que minha mãe me deu. Sim. Eu não gosto de relações baseadas em títulos. E uma das razões mais sérias de eu evitar o título é porque ele mais cria abismos do que ponte. Verdade. Porque eu sei do trabalho que esse pessoal vem dando, que os pastores no Brasil, no mundo, vêm dando. A dificuldade de diálogo, a bancada evangélica que não representa o evangelho. Então, eu prefiro evitar usar esse título porque ele dificulta o meu acesso às pessoas, porque elas já criam defesas, né, imaginárias e reais, né, e legítimas também. E até se comportam diferente, sim, né? Sim, aí elas vão demorar a me levar a sério. Não que eu deva, mas fica mais difícil dialogar quando eles descobrem minha identidade secreta, sim. Então eu prefiro falar como quieto. Igual. Sim. A gente começa de um lugar comum e a gente vai fazendo as descobertas juntos, né? Se ele é um bancário, se ele é um dentista, tanto faz, como se eu sou isso ou aquilo também, sim. Tanto faz. Eu passei por algo parecido também, porque eu também comecei muito nova na Umbanda, agora eu faço 20 anos de Umbanda, e ser dirigente nova é a mesma coisa, né? A gente muito jovem, as pessoas estranham. Nossa, mas é tão nova. Ainda mais porque dentro de terreiro é sempre uma mãe de santo muito velhinha. Sim. E aí eu, muito nova, sempre tinha isso. E essa questão dos títulos é bem assim, eu nunca me vi mãe de santo. E aí, fora do terreiro, eu não falo que eu sou mãe de santo, é só Patrícia. Aí, ok, né? Porque as pessoas, aí às vezes as pessoas falam, onde é o seu centro? Lá em Santa Luzia, vai lá. E a pessoa diz, mas é você que é a mãe de santo? Mas você que é a dirigente, você não me falou? Eu falei, mas eu vou falar pra quê? Tipo... Não, também eu evito. E às vezes é bem isso, né? Você tá na academia, conhece alguém que pergunta de centro, eu falo onde é. Você tá numa roda de amigos, alguém quer ir no centro, eu falo onde é. Quando chega lá e ela vê, é outra coisa. Mas eu não vejo essa necessidade, porque senão também já vira assim. Nossa, eu não posso me comportar assim perto da mãe de santo. Aí já tem que pedir benção, aí já tem isso. Isso é um saco. Um dos dificultadores também, e que me faz evitar, é porque uma vez que descobre que eu sou pastor, eu tenho que ficar dando uma série de explicações. Porque não é só o fato de eu ser pastor, é o fato de eu ser como eu sou. Sim. Aí eles veem um sujeito, né, no bar, curtindo um rock, tomando às vezes uma cerveja ou um vinho. Aí é uma série de explicações que tem que dar, de moral, de ordem moral, que não dá mais, sabe, ficar falando. Eu acho pouco. Sim. Ter que explicar isso. Eu entendo, né, que é distinto do que estão acostumados, mas é possível, como é possível ser um dentista que fuma, coisas do tipo. Cada um faz as suas escolhas e cada um leva a vida como quer. Então, uma das razões do evitar também é isso, porque rapidamente começam as ofensas, né, de falar que é picareta. De apontar um dedo, porque... Então... Como assim? Eu acho que às vezes até prefiro que tenha essa interpretação do que venha pedir benção. Sim. Eu prefiro. Eu detesto relações baseadas em infantilismo e coisas desse tipo. Sim, querido, amado, não. Gosto de relações mais entendi. adultas mesmo. Mas assim, para você, o que é ser pastor? Porque a gente tem uma ideia de fora do que é ser pastor. Igual eu vejo a ideia das pessoas do que é ser dirigente espiritual, de ser mãe de santo, mas eu me vejo dentro e tenho uma outra percepção do que é isso, né? A minha conversa com Deus, eu sei o que é e o que às vezes as pessoas não entendem o que eu entendo, por que eu tô ali. Para você, por que isso faz sentido? O que é ser pastor para você? Eu tenho dificuldade, Patrícia, com qualquer coisa facilmente definível, porque eu acho que uma vez que a gente define, ela cristaliza. Eu acho que não é ser, ir sendo. Sim. Porque você vai se moldando ao tempo e às demandas, né? E as demandas que eu tenho hoje são diferentes das que eu tinha antes. Como eu te disse aqui nos bastidores, há um tempo atrás eu participei de um outro podcast aqui também, que eu recomendo, né, que a galera procure para ver, que é um Vinho 3 Opiniões. Sensacional. E já me posicionando como pastor, como cristão, mas tem ideias, eu tenho que rever, mas tem ideias que provavelmente eu tinha lá e que hoje elas mudaram. Sim. Então, tentando dizer alguma coisa, arranhando a superfície, ser pastor eu acho que é estar ligado ao seu tempo,
estar ligado a pessoas e estar ligado a Deus. Sim. A gente tem que saber o que está acontecendo lá em cima, ou onde ele estiver, já que ele está em todo lugar. A gente tem que saber o que está acontecendo no nosso tempo e o que está acontecendo na nossa história para que a gente pare de dar respostas para perguntas que não estão sendo mais feitas, né? Porque senão a gente vai continuar falando de coisas que as pessoas não perguntam mais. É uma das críticas que eu faço à religião, que de certa forma ela estacionou no tempo. E aí eu falo com mais propriedade sobre a minha religião cristã evangélica, é que ela parou de dialogar com o seu tempo, e ela ficou muito tempo escondida dentro do aprisco, falando de assuntos que não são mais relevantes para a sociedade, esqueceram da pedofilia, da política, da arte e de tantas outras questões que deveriam estar sendo abordadas. Então, ser pastor é pastorear pessoas, pastorear para Deus, ser pastoreado, sobretudo, mas pastorear no seu tempo e ao seu tempo. Sim. Eu acho, assim, é uma tentativa. Não sei se deu, mas é uma tentativa. Eu vejo muito essa coisa, assim, do pastor, porque eu tenho uma sobrinha que é evangélica, e um dia a gente estava assim, só para você entender um pouco, eu estava com ela voltando do hospital, a gente estava vindo ver uma tia que estava mal, foi uma manhã muito difícil, nós ficamos a manhã toda no hospital. Nesse mesmo dia essa tia até faleceu, mas assim, então estava a família toda assim, bem para baixo. Chegamos na minha casa meio-dia para almoçar, e já tinha alguém falando, você tá em casa, eu tô indo aí, eu preciso muito conversar com você. É isso mesmo que eu tô precisando, da sua casa, de conversar com você, esse cantinho da sua casa vai ser tudo que eu preciso hoje. E aí eu li aquilo ainda e falei assim, gente, mas essa pessoa nem perguntou como é que eu tô, como é que tá a minha família. Era um momento assim. E aí a minha sobrinha soltou assim, bem pastoral esse seu trabalho, empate. E aí ela soltou assim, na naturalidade. E eu levei aqui e falei, gente, não é que é mesmo? Não é porque a gente é um bandista que não é um serviço, que é bem pastoral. É uma pastoral. Falei, gente, é mesmo, é bem pastoral isso. E aí eu vi que é bem parecido essa ideia. As pessoas procuram e tem algo para pedir orientação, ou só querem desabafar, ou só querem um pouquinho da sua presença, querem ser escutadas e tem isso. E aí eu fui vendo, falei, gente, é verdade. Então, essa coisa do pastor, fica um pouco uma referência. Você sente isso? Fica um pouco uma referência das pessoas para se orientarem com Deus, mas que não conseguem ainda chegar direto na conversa. Sim. E vai para você? É uma relação, eu acho, inclusive, uma relação perigosa e uma das razões de eu evitar o exercício hoje mais constante. Uma das razões é que as pessoas hoje elas têm um déficit de tomada de decisão. Eu costumo dizer que tomar decisão é uma arte. Então, o que elas fazem é terceirizar a tomada de decisão. Elas precisam de alguém para pôr a culpa. E o pastor e os líderes, né? Seja o pajé, seja o padre, seja a mãe de santo, eles acabam ocupando esse papel de alguém para uma pessoa pôr a culpa diante de uma escolha que ela não soube fazer e terceirizou a opinião de um pastor que pode ter dado uma opinião errada e pode ter dado uma opinião certa. Então, são relações abusivas e aí é um convite até a maturidade das lideranças de tentar identificar isso, porque isso destrói família, isso destrói vocação, isso cansa. Porque tem gente bem intencionada, tem gente machucada, mas, poxa, você está voltando no hospital. Era o dia de você ser cuidada e não de estar cuidando. Então, essa liderança ela acaba gerando um abismo, e isso não é legal. Não é isso que nós aprendemos com os antigos, com os mestres. É cuidado mútuo. A distância do título, por isso que eu tendo muito a evitar os títulos, é porque elas nos distanciam das pessoas e elas colocam a gente numa posição que, por hora, vai ficando muito legal para a gente, vai dando para a gente alguns privilégios, mas o custo disso é muito alto. Se a gente não tiver alguém que nos oriente, que segura a nossa mão, fala que deu por hoje, né? Sim. É o se cuidar também, né? Porque passa uma impressão de que a gente nunca tem um problema. Né? A gente está sempre equilibrado e no lugar certo. Tem a palavra certa. Eu me esgotei nesse processo, assim, um período. Eu consegui me recuperar, mas eu senti que em dado momento eu me tornei uma ótima peça. Sim. Por ser um menino jovem, um pastor jovem, estiloso, e em congressos começaram a usar dessa imagem para alavancar como se fosse uma igreja descolada. Eu percebi que eu era uma massa de manobra, de certa forma, eu era uma peça interessante, uma mão de obra barata. Isso me custou muito caro. Aí acaba tendo a luta, né, o conflito com a comunidade local, de você querer levado a sério, de você ter coisas para dizer, de você
repensar processos, não coisas. concordar. E aí entra o grande problema, um dos grandes problemas da minha caminhada com a comunidade local da época, é que eu começo a acessar coisas novas literaturas, porque eu vivia em tempo integral para essa comunidade. Só que chega um momento que eu preciso romper por uma orientação pastoral, e eu rompendo, só que eu sou devolvido para a sociedade despreparado, o que sempre foi um grande problema. Eu sempre carreguei muita frustração profissional, porque eu não me preparei para o mercado. Eu me preparei para ser um pastor. Eu achei que eu ia ser um jogador, mas aí entrou, e aí eu falei, agora eu vou ser pastor. E nem lá, nem cá, né? Não fiz brincadeira, né? Um dos dois eu devo fazer direito. E aí, então, eu sou devolvido para o mercado, sem formação. Fui trabalhar numa livraria, assim, como facilidade de falar, eu consegui entrar nesse lugar. Sim. Só que eu comecei, nessa livraria, a acessar literaturas diferentes fora da minha área evangélica. Embora eu estivesse trabalhando dentro de uma livraria cristã evangélica, Tá. ela era mais aberta, mais ventilada. Então tinha livros da Loyola, da Paulus. Eu começo a acessar escritos de padres primeiro, né? Karl Rahner, Brennan Manning. E eu começo a entender que existe verdade fora da igreja evangélica e que nós não somos os patronos. E aí vem a crise de crença. De fé nunca foi um problema. Sim. E aí, como foi? Tipo, é bom, né, saber que tem outras linhas. Eu passo, às vezes, por isso lá no nosso terreiro. Eu não consigo ser uma coisa só. Eu falo, gente, eu gosto de... Eu tenho uma paixão, uma adoração também pela... Tenho uma ligação com a Índia por ser terapeuta ayurvédica e gosto muito das deidades indianas e tenho uma ligação muito grande com Ganesha em específico. E Ganesha está de uma forma muito presente também. Lá todas essas deidades eles chamam de Deus, né? Estar perto de Deus de outra forma, mas é a mesma coisa. E eu tenho essa paixão por essa linha toda de Ganesha e o hinduísmo e também uma ligação com o Egito. E tudo faz um pouquinho de sentido para mim. Eu acho que no final é uma coisa só. Mas eu não tenho como eu escolher uma coisa só. E às vezes as pessoas se confundem nisso. Tipo, mas como assim você é um bandista? Você está rezando o terço? Mas como assim você é um bandista e você está... que Ganesha não tem nada a ver? Eu falo, gente, mas por que eu vou limitar Deus? Por que só um lugar que está certo, só um lado que está certo, e eu só posso ir aqui porque eu escolhi aqui? Então, eu não tenho isso. E, às vezes, as pessoas ficam numa crise grande também. Você deve sentir isso também lá na sua vivência. As pessoas ficam muito na crise de saber para que lado que vai, porque tem que escolher um lado só. Então, por exemplo, você não tinha lido ainda nenhum outro livro, porque só podia ler o que fosse dentro da sua religião. E aí, sem querer, a gente se limita a cabeça, né? Não tem como expandir a consciência. É confortável, né? Fica um lugar mais confortável. Então, eles criam, de certa maneira, uma bolha de proteção também, para privar a gente desses riscos, né? Só que aí também eles nos privam da verdade que está lá fora e da beleza que está lá fora, porque tem verdade lá fora e tem beleza lá fora. E eu começo a experimentar isso na literatura. Eu sempre fui salvo pela literatura, em todos os momentos da vida. Como ser humano, eu sou um sujeito salvo pela literatura. Não é a religião, é a literatura. O que eu acesso primeiro é o livro. E depois vem as pessoas com toda a sua graciosidade, mas eu sou salvo pela literatura. Então eu começo a acessar essas literaturas e começo a perceber que os caras têm uma compreensão de Deus que não é tão distinta da minha. A profissão de fé deles, a liturgia deles é distinta da minha. Mas a profissão, né, o que eles falam acerca de Deus... conflui, está correndo na mesma direção. Na mesma. Eu começo a dialogar com isso. Isso começa a gerar uma crise interior também, porque você tem que mexer no seu castelo de cartas, né? Vai desmontando o seu castelinho de baralho. Isso é danoso, porque demorei muito tempo para construir aquilo. Isso foi mais ou menos de 6 a 10 anos, talvez, fazendo essa construção de crença e também de fé, em cima de fundamentos que eu chamava de verdade, mas que, de certa maneira, eram algumas verdades convenientes. Né? Não é uma relativização da verdade. Eu acredito numa absoluta que nos norteia, mas também há fragmentos de verdades espalhados, né? Em nós todos. Eu começo, então, a entrar em crise com isso, porque é mais difícil do que desconstruir. É por isso que a desconstruir ficou uma palavra muito na modinha, né? Acho que as pessoas às vezes não entendem o quanto que isso é dramático, porque mais difícil do que desconstruir é saber de onde nós vamos começar a construir de novo.
Porque me sobrou quase nada. Quase nada, porque a sua comunidade de fé, ela começa a distanciar, você começa a se tornar um sujeito estranho. Nesse processo, eu também começo a flertar com maiores possibilidades de liberdade, e nisso eu erro. Eu erro. Eu sou um menino aprendendo a ser homem, então chateado também eu erro. Até chegar num ponto de que eu entendo que eu giro em torno de um eixo só, que é ele. Tudo se moveu ao meu redor quando me veio essa crise de crença. Eu acentuo toda hora a crise de crença e crise de fé porque são coisas diferentes. A crise de crença é aquilo que nos junta. Sim. A igreja, ela se junta em torno de uma crença, como também no terreiro. A fé é diferente. A fé é você e sua entidade sozinhos e a lida que você tem com ela. São coisas distintas. Então, nessa crise de crença, eu me vejo sozinho, isolado da minha comunidade. E na minha crise de fé, eu estou amparado porque eu nunca consigo perceber a distância do meu Deus. Eu só sei que ele é livre, ele vem e vai quando ele quer, ele faz silêncio quando ele quer, ele faz o que ele quer e eu consigo lidar bem com isso, embora eu reclame. Mas é muito difícil, porque com quem que eu vou falar a respeito? Então eu começo a encontrar pessoas com quem eu começo a conversar disso, falar das minhas dores, das minhas dúvidas, começo a ler muita coisa e começa a fazer sentido, meu mundo começa a ampliar, eu acho uma nova comunidade de fé, que de certa maneira também eu ajudo a formar, a fundar. É uma comunidade muito distinta e também por isso também muito rechaçada em alguns meios. As portas das comunidades comuns de Santa Luzia são fechadas para mim completamente. Entendo, respeito, na boa. Assim, no início foi bem difícil, porque eu era um grande nome para isso. Eu era um grande nome na cidade. Você tinha, isso que você está falando, a comunidade ainda é cristã? Evangélica. Evangélica. Aqui, mas você tinha amigos fora desse meio? Eu sempre tive. Eu sempre dialoguei bem com a minha comunidade. Durante um tempo, e que é uma crítica também que eu faço às religiões, eu sou sequestrado da vida social. A gente meio que vive, não sei se isso é um processo necessário, mas talvez por a gente não conhecer com maturidade outras formas de processos. Sim. E hoje que a gente está fazendo uso das ciências e entendendo como que a terapia, a psicoterapia pode entrar e fazer bem esse caminho com a gente se tornava um viciado em religião, né? A gente vivia o terreiro, vive a igreja o tempo todo, a gente é sequestrado da família e da sociedade. Eu tive esse processo, em que rupturas de amigos, quebrei meus discos, rasguei meus gibis, joguei meus quadros fora, deixei de ir no bar, eu passei por esse processo. Se ele foi necessário ou não, mas eu cheguei aqui. Sim. Tinha outra forma? Tenho certeza que sim. Eu não sabia qual e não tinha ferramentas e gente instrumentalizada para me fazer achar esse caminho. Então, e o que as pessoas estavam falando? Começou todo mundo a te achar muito chato. Até que, não sei. Não sei, porque quando a gente vê eu nunca fui falador acerca da minha fé, assim. Eu sempre tive uma postura de falar de acordo com o que pedia a minha opinião. Eu acho que, tipo, a construção de um patrimônio de ideias demora muito tempo para eu dar de graça, assim, também. Então, se não me perguntou, eu não digo. Tem um povo que fica chato demais, não dá. Eles não trabalham. Não só evangélicos, tá? Eu tô de todos os lados. A pessoa recém-chegada fé do fogo ardente, né? Não sei se é do fogo ardente o negócio, eu não sei se é esse nome que usa, que fala assim, lá a pessoa chegou e aí aquela paixão, aquele negócio, a pessoa só fala disso. Eles chamam de primeiro amor na igreja. E tudo que não é a respeito daquilo não serve, não vale, não precisa, é do mundo. Aí fica um saco. Falo, meio que comum, é um processo comum, mas ele é ruim. Dá para fazer de outra forma, mas também na época alguns não acham. Dá, mas é como uma descoberta de uma verdade, você se sente livre, fala, não, todo mundo tem que conhecer. É natural, é tipo descobrir uma cachoeira no lugar isolado que ninguém foi, você vai querer levar mais pessoas. Todo mundo, Mas pode continuando aí. Você teve esse processo e desfez da sua socialização ali? Sim, eu fui sequestrado, né, das relações, então as festas de família já não estava tanto. Fica um pouco chato, mas dentro de casa, né, os shows, então é estranho esse processo para as pessoas, nem todo mundo entende ele, eu também entendo. Ficam preocupadas às vezes, né? Porque nós temos histórias aí, né, de violência, né? Nesse sentido, então a família fica preocupada, mas com o tempo eu começo a entender essas questões, a importância das relações. Por mais que eu tenha críticas à minha comunidade, onde eu converti, ela também tinha muita coisa boa e ela me ensinou a me relacionar
com maturidade. Embora o erro tenha sido sempre que me ensinou a me relacionar como se eu fosse a parte luz e eles a parte trevas, e eu sempre tendo que levar alguma luz, como se fosse a ideia do aluno, né, desprovido de luz, e o professor tendo que falar. Esse senso de superioridade, de eu conheço a verdade, você é devolvido para a sociedade, de certa maneira, com esse ar de superioridade, ou seja, eu descobri a verdade, eu sou o sujeito da luz, e agora vocês têm que me ouvir, vocês têm que vir comigo. Mas, de certa maneira, me devolveram, me ensinaram que a família é importante, é o primeiro projeto de Deus, só sem as ferramentas corretas para isso. Eu começo a entender isso, se você me dá liberdade para isso, num texto da Bíblia que eu acho sensacional, que Jesus está chegando numa parte montanhosa, que era uma espécie de ilha, né, e amarra, e eles encostam um barco em Gadara, chamam de Gerasa. Ele chega em Gadara, e na hora que ele desce do barco, vem o que na Bíblia eles chamam de um endemoniado gadareno, né, correndo na direção dele. Esse sujeito é um sujeito que foi abandonado, ele vivia como um animal, ele vivia nos túmulos, nu, e arrebentava correntes, eles amarravam ele, arrebentava e vem correndo na direção de Jesus, gritando: Jesus, o que eu tenho contigo? O que eu tenho contigo? A gente conhece o texto, grande parte da gente. E era um camarada que hoje, pra gente, é um sujeito em situação de rua, né? É o mesmo espectro. Sim. E aí, Jesus ali troca uma ideia com ele. O que eu acho maneiro pra caramba é que, ao fim da conversa, ele retoma a sanidade, né? Pelo poder do Cristo, ele retoma a sanidade e fala com Jesus o seguinte: cara, eu vou seguir você onde você for, onde seu time jogar, eu jogo, sou o seu camisa 2, seu camisa 10, a posição que você quiser me colocar, eu jogo. Só você me pôr para jogar no seu time. Jesus falou: beleza, eu preciso que você jogue no meu time perto da sua família, e devolve ele para a família, mano. Seria um testemunho muito foda, assim, né? Tipo, cara, esse camarada dormia com morto, vivia no cemitério, ele arrebentava corrente. Imagina esse cara na praça falando igual eles fazem. Isso era sensacional, só que quanto tempo a família desse cara foi privada de viver com ele? Nossa. Os amigos que jogavam bola juntos, só vendo aquele bicho. Jesus devolve para a família e para a sociedade um camarada são, pronto para trabalhar de novo. Cara, isso é maior do que levar para a igreja. Nossa, muito. É devolver um sujeito capaz de se relacionar, pronto para o mercado de trabalho e reconhecendo o valor da família. É isso que o mestre sempre fez. Sim. E de certa maneira, a comunidade evangélica, eu posso falar mais dela por viver mais tempo dentro dela, ela até recupera, ela faz o papel de recuperar esse endemoniado, ou esse abandonado, ou esse viciado, mas ela esquece do segundo passo, que é devolver um sujeito que sabe se relacionar com a sociedade. Sim. Devolvido são para a sua família. Porque eu vi um monte desses caras que se converteram, vi gente sendo curado, eu vi, mas que não se tornaram pessoas melhores. Que não tiveram base para voltar para casa aqui, velho. Se abandonou seu filho por tantos anos, tá na hora de assumir, né, não? Sim. Então, isso é legal. Ensinar os caras a ir na cadeia e confessar crime e pagar na justiça pelo que fez, isso tudo faz parte do processo. Eu costumo dizer que o papel das religiões e das lideranças é se tornar inútil, desnecessário. O papel de toda liderança é que o rebanho não precisa mais dele, para que eles não tenham que terceirizar a decisão que é deles. Briga entre marido e mulher, eu estou falando demais também. Nossa, briga entre marido e mulher, eles nem tentaram resolver entre eles e já vão até a liderança procurar saber o que fez. Isso não gera crescimento. O papel da liderança é fazer esses dois crescer juntos para que não precise mais da liderança. Só que eles geram dependência, culpa e medo, porque isso dá dinheiro. Achei muito boa essa passagem que você falou de Jesus. Não conhecia essa, conheço as clássicas de Sexta-feira da Paixão, do Natal, que passa na televisão. Das histórias que eu estudo um pouquinho a mais, mas essa eu não conhecia. E é muito sério, muito importante pensar que também tem a família, que também tem a sociedade. Não é só largar tudo e seguir e deixar isso para trás. Sim. Bem legal. Eu acho que esse é um dos malefícios, dentre muitos outros, ou se não todos, do fundamentalismo, que essa desonestidade intelectual, de ficar só com o texto, o que o texto está dizendo, literalmente, e não usar aquilo que ele nos deu como presente, que é criatividade, poder de interpretar. Então, o texto, ele diz mais do que só o que ele está dizendo, porque esse não é um sujeito desgarrado, ele não é uma ilha.
Ele pertence a alguém, ou ele já pertenceu a alguém. Sim. Isso é o tempo inteiro na Bíblia. Sim. Não é só uma mulher ajoelhada. É uma mulher de alguém, uma mulher para alguém, Sim. ou uma mãe de alguém, ou uma filha de alguém. Então a gente divorcia os personagens. Isso é muito comum. Eles divorciam os personagens de sua história. E não há personagem sem história. E Jesus não se relaciona com pessoas sem história, porque a história é o princípio do contato de Deus com a gente, da religião, enfim, né? E cada uma daquelas pessoas tinha uma história meio que escandalosa, né? Sim, ou não, ou tímida também. Mas, assim, nossa, mas Jesus vai falar com essa pessoa, mas Jesus vai se relacionar com essa pessoa. Tem umas coisas assim, né? Sim, eles escolhem, por conveniência, as histórias mais escandalosas, as mais gritantes, de um Lázaro que ressuscita, porque parece que milagre é só isso. Só que o cotidiano é muito mais milagroso. Tudo que acontece no dia a dia, né? Os pequenos salvamentos, né? Uma percepção, uma mente que se abre para uma nova ideia, a possibilidade de um brinde, rever um amigo, tudo isso também é um milagre. Nesse caso mesmo desse texto, para ficar mais fácil para todo mundo lembrar, esse é o texto dos porcos que se jogam precipício abaixo. É esse texto. Ah, tá. Então, Jesus, depois de conversar com ele e expulsar as entidades, né? Aí eu tenho que ter um pouco de cuidado, que eu não sei como que vocês lidam com o texto e com a linguagem usada, né, na questão do terreiro. Não, aí eu só vou seguir como eu conheço, tá? Fala que aqui todo mundo tem intolerância. Beleza. Então, na narrativa, essas entidades, elas se apossam dos porcos e se precipitam, né? Numa área ele morre. E a comunidade fica muito chateada com Jesus por causa disso. Porque esse camarada era um grande instrumento. Porque como eles estavam numa área de domínio ali, eles estavam pré-mar, era uma espécie de ilha, quando algum invasor ia chegar, ele não chegava de avião, porque não tinha, né? Nem de carro, não tinha Uber, não tinha essas paradas. Eles chegavam de barco. Então chegavam por aqui. Agora você tem aqui um cara que mora no cemitério, que quebra corrente, que dá pirueta, e Paranauê, aquele negócio todo. Esse cara protege essa região. Sim. Então ele é um instrumento, ele não é uma pessoa. Sim. Ele é um objeto de defesa. E Jesus, de certa maneira, rompe com isso e mexe na economia deles, porque a vida dos porcos vale mais, né? O meu comércio vale mais do que a vida desse sujeito devolvido à sanidade. São as pequenas coisas do texto. Só que é só falar dos porcos que precipitaram, que falou que o nome era legião. Não, cara, é mais do que um demônio. É a vida. Sim. É a vida, né? A divindade se revela na vida, né? A vida. Muito lindo isso. Já que a gente está nisso, fala um pouco assim, como você vê essa seletividade, né? Tá sempre ali buscando o que é conveniente e como é que você vê isso hoje? Como você acha que tá a intolerância, a tolerância? Como é que hoje na sua comunidade você está vendo isso? Na minha comunidade evangélica, sim, é uma cristalização da moral, né? A igreja evangélica, o Deus dela, da maioria, se tornou a moral, ou o moralismo, né? E não só isso, agora eles querem moralizar todas as relações, eles querem moralizar a sociedade, e isso gera desonestidade intelectual, isso gera cegueira, isso gera violência. Porque uma vez que você acha que você detém, e aí nós vamos falar sobre intolerância, uma vez que você acha que você detém a verdade, isso te dá um status de superioridade, é onde nasce a violência. Sim. O pressuposto da violência é senso de superioridade. Isso está em Hitler, isso está na Universal, isso está nos terreiros sendo quebrados no Rio de Janeiro, isso está na intolerância religiosa e está em toda forma de violência. Alguém se sente superior ou mais detentor da verdade do que ele é aquele outro, então vai atacar. Para isso, você, no caso das religiões, você precisa se cercar de verdades que te defendam. Eles chamam de defesa da fé, apologética é o nome disso. Só que, para isso, eles se apossam de textos convenientes, que caminham na direção daquilo que eles creem. Então, nós temos uma mentalidade de rebanho que vai só repassando informações sem repensar informações. Aquilo veio no sistema, no modelo, na criação daquela comunidade que foi criada nos anos 60, Assembleia de Deus, e não vai sendo revitalizado, e o rebanho vai repetindo aquilo, e não está conectado ao seu tempo. Por isso que eu falo que são perguntas que são, respostas que são dadas para perguntas que não são mais feitas. Teve um evento em Curitiba, tinha um seminário muito grande em Curitiba, essa história é muito legal, que tentando evangelizar a sociedade, eles escreveram ao redor do muro branco do seminário
assim, por todos os lados, quer ver, Jesus é a resposta, Jesus é a resposta, Jesus é a resposta, de fora a fora. Ela ocupava um quarteirão e veio um pichador, cara, usado por Deus e escreveu assim, mas qual é a pergunta? Ótimo. Porque se você não sabe qual que é a pergunta, o que as pessoas estão perguntando? Como é que você vai saber? Você está narrando um problema da sua vida, eu simplesmente diluo e te falo, Jesus é a resposta. Então começa a criar essa diluição de conteúdo para lidar com questões que não são mais questões. Essas já não são mais as questões. Sim. E aí nasce, eu acho, que a forma de violência. Por quê? Porque já não há mais uma possibilidade de diálogo. Não há profundidade. Quando nós vamos viver, quando nós vivemos recentemente a polarização política, a violência nasce de um partido para com o outro quando não há possibilidade de argumento. Não há uma disposição de argumentar e não há uma profundidade para se argumentar. Então você apela ao quê? À violência. Aumento do tom de voz, o uso da força bruta, da diminuição do outro, da violência psicológica. Então, a violência nasce aí. E a igreja, ela fomenta essa violência por nutrir aquilo que foi nutrido na Alemanha de Hitler. Senso de superioridade. É o senso de superioridade que nos faz usar de violência contra o outro. No caso da igreja evangélica, em relação às outras religiões, é essa noção de que ela detém o monopólio da verdade. Que a verdade foi revelada a ela. Só que se ela conseguiu pegar a verdade toda na mão e ela reteu, ela não está sabendo que ela ficou com a mentira, porque a verdade não é passível de ser dominada, porque ela é uma pessoa. Se não é, o texto está errado, porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade, artigo definido, e a vida. A verdade não é passível de ser abraçada por uma comunidade só. Ela está espalhada aí. Ela é de todo mundo. É de todo mundo. E Jesus mesmo não tinha religião. Não. Né? Religião e espiritualidade são coisas bem diferentes. Bem diferentes. E faz todo sentido, né? Eu gosto muito de pensar assim, não sabe o que fazer em certas situações, pense como Jesus. É quase que Jesus é a resposta, sim, né? Só sim. que aí tem isso do que você está falando. Pense como Jesus. Mas a gente está pensando um Jesus que, se alguém te der um tapa, presente a outra face. A pessoa não entendeu nem o que isso quer dizer ainda. Ela nem entendeu quem é Jesus, né? Porque fica difícil até pedir quando pra você pensar. pensa o que ele quis dizer com cada situação, aí você consegue pensar como Jesus e talvez achar Jesus como resposta. Mas como isso fica nas entrelinhas, fica difícil. Né? Da pessoa realmente ter. E aí a gente entra nisso, na violência. Eu vejo um pontinho da violência, não sei como você enxerga isso, é até bom você falar a sua opinião, em relação à questão do casamento. Você começou a falar, né? O casal nem resolveu ainda, já levou para a igreja, já levou ali para ser resolvido. E hoje a gente vê formas de se tratar. Homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim. A esposa tem que ser isso, o marido tem que ser aquilo. E uma coisa que funcionava há 2000 anos. E aí a gente passa por abusos também, por violências também, por situações muito pesadas, porque agora tudo, né? Agora sim, modo de dizer, né? Tudo é a família. Tem essa questão de que eu enxergo como violência também, como é tratado a visão do casamento. Acho que às vezes é conveniente também dizer tudo é a família e tem que aguentar. E a gente está vendo situações pesadas, a esposa tem que aceitar isso e se comportar assim, o marido tem que ser isso e se comportar assim. E nisso, em nome da igreja, em nome disso e daquilo, em nome de Deus, a gente tem uma violência muito grande aí acontecendo. E tem coisas que não dá. Esses dias, eu quero saber a sua opinião, mas eu escutei até uma pessoa religiosa que perguntaram o que ele achava sobre traição. E ele respondeu que tinha que, dependendo da situação, tinha que relevar. Conveniente, né? Dependendo da situação, tinha que relevar. Se a pessoa é assim e faz isso sempre, ou se ela era uma pessoa do bem e fez isso uma vez. Porque a gente, se faz uma vez, a gente não é aquilo. A gente só agiu errado uma vez. Porque você pode mentir uma vez, ele deu esse exemplo. Você pode mentir uma vez, mas você não é um mentiroso.
Então, aí era assim, uma conversa assim. Aí eu achei assim, não tenho minha opinião sobre isso. Eu achei polêmica a história. Acho que dá muito assunto até. Mas eu vejo isso também como uma violência que tem acontecido, porque tem que sustentar uma ideia da família, do casamento, porque está escrito isso em algum lugar. E são coisas de 2000 anos atrás. Sim. Né? O que você está dizendo desde o início é isso. Tem coisas que não cabem mais para a gente aceitar e viver, porque não era nem isso, na verdade, que Jesus quis dizer. É o fundamentalismo, né? Um sujeito que defende isso aí, lógico que na psicologia ele caiu porque ele se denunciou, né? Ele não defende o que ele pensa, ele está defendendo ele mesmo. Né? O dele está na reta. Ele deve. Não leva isso para ele, não. Ele não está nos vendo. Não falou o nome, ninguém sabe quem é. Então, é o conceito de submissão que se tornou quase uma doutrina. E, para mim, é uma das razões, das maiores dívidas históricas da igreja evangélica com o feminino. O que a igreja fez com o feminino, de uma violência, eu não vou dizer irreparável, porque eu consigo acreditar no poder de redenção, da gente construir novas comunidades e novas possibilidades. Mas, de novo, a gente volta no pressuposto da violência como senso de superioridade. Então... Não é diferente, isso é muito comum, né? A mulher começa a ter voz nas religiões muito tardiamente, isso em qualquer religião, mesmo nas religiões mais antigas, ainda o corpo dela tinha que ser emprestado, ainda que ela tivesse alguma forma de liderança, o corpo dela ainda era um instrumento para essa liderança, ela tinha que usar da sensualidade para assumir esse lugar, não era só o intelecto pelo intelecto, não é muito diferente de hoje. Não, hoje é assim até hoje, qualquer liderança, mesmo que não seja religiosa, a mulher ela é muito peitada. Isso nasce na religião. Nós temos livros hoje escritos, Deus Mulher, né, que fora do espectro religioso evangélico, falando sobre isso, como as religiões vieram construindo essa noção, principalmente no fundamentalismo, usando o Gênesis da maneira conveniente, porque Gênesis não era para isso. A questão da mulher, assim, é chato ter que explicar isso até hoje. É sério que os caras estão pegando um livro que tem um desejo de ser uma defesa de fé para a sua época e estão usando ele como científico. Gênesis não é um livro científico. Não é para falar como Deus fez, é para falar que Deus fez. Sim. É uma linguagem metafórica, é uma alegoria, entendeu? Está lidando com fenômenos da época. Então não tem nada de que a mulher foi tirada do lado para ficar do lado porque ela é menor e ela veio depois. Pera lá. Mas tem outros textos no Novo Testamento que também vão ser complicados. Um deles, e que eles usam muito em igrejas como Deus é Amor, também em Assembleia de Deus, não tenho problema de dar nomes, tá, gente? Que eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não devo nada para nenhuma dessas igrejas, eu devo para o reino do nosso Deus, somente. Então, eles pegam esses textos e não estudam. Então, são textos presos à sua época. E até em Paulo, quando Paulo fala o que fala, que é a questão da mulher não cortar o seu cabelo, era uma forma de justiça e era uma forma de Paulo defender as mulheres. Porque o que acontecia? Era uma área de muita liberdade sexual e de conhecimento do corpo. Nós estamos falando de Grécia, Roma. E as prostitutas cultuais habitavam essa região e uma das formas delas se caracterizarem era pelo corte curto. E o mundo sendo dominado por homens desde sempre, esses caras se sentiam muito à vontade para chegar e abordar essa mulher como quisessem. Seja pela bondade ou seja pela violência. Sim. Então, ao cortar o cabelo desse jeito, elas corriam o risco de serem confundidas. Então, não é falando, não corta porque você... prostituta que você vai... Não, é só para você evitar o risco de sofrer uma violência que você poderia evitar. É um cuidado. E que eles pegam e não querem cuidar devidamente do texto, querem dominar o feminino, porque o cara tem um fetiche no cabelo grande. Deixa seu cabelo crescer, irmão. Você não gosta de cabelo grande? Deixa o seu crescer, mas o da sua mulher é da sua mulher. Ou da mulher é o dela. Olha só que coisa. Eu li um livro que chama Mulheres do Evangelho. Lindo, 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 lindo. E aí conta umas histórias mais detalhadas das passagens ali de mulheres. E uma das que eu fiquei muito impressionada foi da mulher que toca na veste de Jesus. Fluxo de sangue. Sim, e aí conta ali como era a vida dela antes de chegar naquele momento e o que ela passou no casamento dela, como ela sofreu e toda uma história ali antes de chegar. E muito forte, muito pesado, eu não sabia disso. E entra nisso que você está falando, né? O texto que chega pra gente é o que é o conveniente, a não ser que você vai muito a fundo, lendo outras coisas, vai passando ali um boca a boca, às vezes, um conto de que
A gente vê uma passagenzinha disso nos filmes de Jesus. É uma mulher ali qualquer. Mas a história dela eu achei tão profunda, lendo, e fiquei muito impressionada. Ali tem outras passagens da Samaritana também, fala ali mais, né, como era a vida dela, até Jesus chegar ali no poço e pegar água, aquilo tudo. Então, realmente, a gente vê que não é bem isso. É muito importante a gente pensar, né, nessa questão da tolerância, desse separativismo, do que convém, não convém falar, e entender que tem coisas que realmente tem 2000 anos, não faz sentido ver da mesma forma ali. Sim. Tem uma chance grande de eu saindo daqui ter uma fogueira armada, eu vou dizer, não é tudo sobre Jesus. Não é tudo sobre Jesus. A Bíblia não está falando só sobre Jesus. Ele está falando das histórias das pessoas, no cotidiano, mais ordinário. Poxa, é uma mulher, como eu disse antes, com uma história. Não está falando só que Jesus a curou. Então, o que eles fazem? Eles pegam e falam só do poder que saiu dele. Mas o que precisou de sair dessa mulher para que ela cessasse ele? Ele é uma mulher numa sociedade extremamente machista, com um fluxo de sangue constante, sendo considerada imunda. Gente, nós estamos falando de uma sociedade que não tem absorvente, não tem OB, exposição. Total. Se está falando que é constante, é constante. O que ela precisa passar para chegar ali? Então, a Bíblia está contando todas as histórias. Assim, eu pego pesado, gente. Talvez alguém vai... Eu já recebo esse nome mesmo de que eu sou um amargurado com a igreja evangélica. Não é, eu trabalho por ela muito, inclusive. É porque eu sei de onde eu vim. E eu sei o caminho que a gente... Eu sei não, eu imagino um caminho melhor que a gente pode tomar. Então eu não tenho medo de falar das coisas que eu vi. Como eu não tenho medo de falar dos milagres que eu vi dentro das igrejas, de pessoas serem transformadas, de um viciado em crack abandonar, eu também não tenho medo de falar das mazelas que eu vi. Eu não tenho medo de falar dos abusadores que eu vi. Sim. Eu não tenho medo de dar medo para essas pessoas e para os milagres. Então, na Bíblia também, a Bíblia não está falando só da história de Jesus. Ele está falando sobre a história de Jesus caminhando entre pessoas com histórias. O tempo inteiro. O ruim, para mim, e desonesto, é quando eles abafam as histórias dessas pessoas para contar só a de Jesus. Não dá para contar a história de Jesus sem contar a história da humanidade. Porque ele veio por causa dela. Sim. Senão não fazia sentido, como diz Nietzsche, para que você nasce sol? Se não tivesse nós para te apreciar. Não faz sentido. Sim. Não faz o menor sentido. Então, essas histórias precisam ser contadas, porque o ponto de contato da gente com o religioso não é, sobretudo, o vertical. Sim. A deidade, o Deus. É como ela se manifesta no horizonte, são as pessoas, as experiências que elas tiveram, a mudança que elas sofreram. Como que isso chega para a gente. Então, o que acontece, e por isso que eu não acredito nessa religião verticalizada o tempo inteiro, Deus, Não, eu não acredito em pessoas que falam de Deus o tempo inteiro. E ele também não acredita. Porque ele falou que, como que você pode amar a mim, a quem você não vê, se você não ama o seu irmão, a quem você vê todo dia, por chato que ele seja. Então, essa religião que é somente vertical, ela mata as possibilidades de existir o outro e com o outro, na forma do outro manifestar a sua religião, de crer. Porque a forma como nós cremos, Patrícia, ela não é só uma revelação do alto para a gente. Nós colhemos isso na horizontalidade, nas relações familiares, com os amigos, como que sua mãe passou aquilo de tradição em tradição. Não é só sobre Deus falando, é sobre Deus falando através da sociedade, Sim. da comunidade. E isso também, por outro lado, novamente falando de Nietzsche, quando ele fala que Deus está morto, gera essa ruptura de pessoas que vão romper com a religião a partir de uma face escura de Deus que eles descobrem dentro dessas religiões. Então, da mesma forma que uma pessoa acaba se pegando a determinado tipo de religião, por todos os benefícios que ele vê na comunidade horizontal dessa religião, seja no terreiro, seja na igreja evangélica, seja na paróquia católica, ela também se distancia disso a partir do momento que ela começa a falar, cara, isso que é Deus? Nietzsche, então, ele rejeita esse Deus. Falou, esse Deus eu não acredito. Esse Deus de pastores flertando com o nazismo, porque a igreja evangélica, ela patrocinou também o nazismo. Não gostam de falar, mas ela patrocinou, como patrocinou o bolsonarismo. Ele foi eleito em grande parte pela comunidade evangélica. Sim, Quem pôs ele lá em cima foi a comunidade de militares e evangélicos. E aí a gente sai do que é o bonito, eu acho que é essa questão da espiritualidade. Inclusive, você citou Paulo, eu sou apaixonada com Paulo e a história toda, já li. Não li na Bíblia nem nada, mas eu li Paulo Estevão, que é um livro espírita que foi psicografado por Chico Xavier, com Emmanuel.
E eu fiquei apaixonada demais, porque conta a mesma coisa, mas de outra forma, né? Mas apaixonante demais. Da minha visão, eu vejo a mediunidade de Paulo, né? A forma dele também ser ali instrumento Transcender. de espiritualidade, fazer o serviço dele. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu falei, gente, mas não tem condição essa vida que ele levou de dedicação. E aí eu fiquei apaixonada em saber a história dos santos. Porque aí é isso. São as pessoas também que foram seguir Jesus e que tiveram um monte de renúncia, um monte de perrengue, dificuldade, desafio, continuaram com fé, venceram. E aí são pessoas que são exemplos para nós, de alguma forma. Eu já li de alguns, não li de todos os santos, claro, mas é aí que está o bonito. E aí, o que eu falo com as pessoas, às vezes, não gosto da igreja católica, porque o padre é isso, o padre é aquilo, e eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falo, mas você está falando mal de São Paulo? Como assim? Como que você vai falar mal de São Francisco de Assis? Falar mal de São Paulo? Você vai falar mal de Santa Clara? Foram pessoas que viveram para Deus e têm uma história. Você está diminuindo tudo isso por causa de uma pessoa que está ali de dirigente né? E acaba toda uma religião. Por isso que, né, o que você estava falando da religião, às vezes é até o perigo desse separativismo e tudo mais. É muito mais profundo que isso, quando você vai estudando essas histórias. E dentro da Umbanda também, da Umbanda e do Candomblé, chegam pessoas lá para nós muito traumatizadas, muito sofridas, com mágoa mesmo, com dores de decepção, com o que elas passaram dentro de alguma casa. E não é sobre os orixás, não é sobre as entidades, é sobre o dirigente, é sobre o grupo, é sobre como ele foi julgado, foi tratado, foi explorado, foi abusado ali dentro. E muitas vezes o abuso financeiro também, mesmo dentro de religiões, que a comunidade não é uma comunidade que está ali esbanjando nada. Chegam pessoas ali, eu falo, gente, o povo está quebrado, falo assim mesmo, o povo está quebrado, vocês querem que ele compre uma saia de 500 reais, o que é isso? Né? Não existe isso, porque o orixá quer uma saia que seja de 500 reais, não é bem assim. Tipo uma bota de piton. Não é bem isso, né, a ideia. E as pessoas chegam magoadas quando elas veem que no final elas estavam ali com toda boa intenção e foram exploradas, e elas confundem as coisas e ficam com raiva do orixá, ficam com raiva, né, do que é o sagrado. E é muito sério. A gente tem que ter essa diferença de entender o que é, a cabeça, né? O estudar, você falar que lê muito, eu acho importantíssimo. E eu gosto de dizer isso também. Quando você está na ignorância, qualquer coisa que te disserem está valendo. Então, você não pode ficar assim, porque você vai ser explorado o tempo todo. É um risco muito grande você viver na ignorância e confiar que todo mundo vai te tratar bem, você nunca vai ser passado para trás. É muito, muito maior. Eu falo isso com um certo receio, com um certo medo, assim, porque como não é a área minha de aplicação de atuação, mas uma das coisas que eu acho mais urgentes para as comunidades religiosas no mundo é uma assistência psicopedagógica. Eu acho que toda liderança tinha que cuidar rápido para que seus líderes fossem cuidados psicologicamente, porque nós temos gente machucada liderando, e um cego não guia outro cego. E acaba gerando isso, entendeu? Às vezes não são pessoas más, é como diz o crioulo, né? Elas só estão perdidas. Tem muita gente que é má mesmo, e eu conheço alguns. Consigo dar uma série de nomes, eles estão na televisão, mas eu não estou podendo receber processos agora. Agora não. Deixa para lá. Mas para quê? Para que essas dores também sejam curadas, para que elas não sejam transformadas em formas de domínio. Porque a gente pode citar Paulo Freire quando ele fala, né, véio, que esse sujeito ele não for liberto, o próximo passo dele, o próximo desejo dele é dominar mais alguém. Lógico que parafraseando, né? E aí isso a gente vê, esses abusos nascem disso, são de líderes mal cuidados, também mal intencionados, mas muita gente mal cuidada. Eu me lembro muito de uma cena do filme do Tim Maia, onde ele tá flertando ali, né, com a cultura racional, não sei até que ponto aquilo é real, porque não li o livro, que em dado momento ele se depara com um dos líderes flertando com uma das minas, pegando uma das minas do rolê, sabe? E aquilo abalou muito ele. Isso acontece o tempo inteiro. É gente com sexualidade mal dirigida,
onde um monte, e dentro do meu espectro religioso, um monte de gente que é reconhecidamente por nós, o que são homossexuais mesmo. Tentam esconder e tentam negar e tentam viver na negação daquilo, e isso adoece, e isso não vai sendo tratado, não é lidado como uma verdade. Ele não é, como sujeito, ele não é abarcado como um sujeito homossexual. Fica naquela negação o tempo todo e aquele problema continua ali e ele vai estourar. Isso é muito sério. Você vai tampando essa água dentro desse cano, ela vai achar algum lugar. E não vai ser bom. Eu assisti isso inúmeras vezes, Patrícia, dentro do meu rebanho. Muito sério. Inúmeras vezes dentro do espectro religioso evangélico, pessoas que eram homossexuais, que não se assumiram como homossexuais, que não se deixaram tratar como homossexuais, não serem curadas, serem aceitas e aceitarem a si mesmos como homossexuais. E que isso, no final, se tornou um escândalo. Que não era o escândalo do escândalo sexual. Era o escândalo de ser homossexual, o que não é um escândalo. Para a gente ir fechando esse assunto aqui, tem uma coisa que é muito séria, que é grande, que acontece, está na nossa cara, que é a questão da intolerância mesmo religiosa entre evangélicos e macumbeiros em geral. O que você vê? O que você acha disso? Como é que você enxerga? O que você aconselha para como você está, né, muito de opinião contrária ao que normalmente a gente está vendo por aí? O que você fala sobre isso? A intolerância religiosa, ela é real, dos evangélicos para os umbandistas, né, para espíritas, para homossexuais e para toda outra forma de ser que não seja evangélica. É verdade. Essa é a realidade. E como que eu vou propor aqui? Vou falar com um pouco de medo de talvez parecer esvaziar as pautas de racismo ou da luta contra a intolerância religiosa, ou contra qualquer forma de intolerância. Que quem precisa odiar vai sempre, ou quem tem a essência do ódio mesmo, ou quem quer odiar, fica parecendo que é um determinismo. Então depois a gente corrige isso. Vou começar de novo. Que quem está disposto a odiar, ele vai sempre arrumar um objeto para o seu ódio. De maneira que se você tirasse da frente desse sujeito evangélico que tem intolerância religiosa, toda forma de umbandismo, fosse extirpada ou nem existisse, ele arrumaria outro objeto de ódio. Porque é matricial. O ódio é uma matriz. Lógico que ele ganha contornos, aí nós temos o racismo que ele vai ressaltar ainda mais isso. Não adianta negar, isso é real. Isso é real. Então ele está lá. No fundo ainda tem esse senso de que é superior. O que vai fazer um sujeito negro evangélico ter uma intolerância religiosa com o outro, baseado também em racismo. Só que no final das contas, citando uma cena bem próxima, quando não há possibilidade de discurso, de diálogo, de argumentação saudável, pautada no respeito, nós vamos usar a cadeira. Eles vão parafusar a cadeira, nós vamos usar o microfone. Se eles parafusarem o microfone, nós vamos usar a voz, porque quem quer usar de violência vai dar um jeito de usar de violência. Da mesma forma que quem quer ser amoroso e justo vai usar ferramentas para isso, entendeu? Então, se a gente extirpasse, tirasse os instrumentos, vamos supor, se os gays não existissem, quem quer odiar vai arrumar alguém outro para odiar. Vai ser o nordestino. Tem um escritor, e eu vou tentar encerrar minha fala, sul-coreano, que escreveu um livro que eu curto muito. Caramba, eu esqueci o nome do livro, que saco. Eu foquei no nome dele, enfim, eu vou em algum momento eu vou lembrar, e que ele vai falar dessa rejeição que nós temos para tudo aquilo que é diferente. Isso é do humano, ele fala baseado no sistema de imunidade do corpo. O que o corpo faz? Quando, de repente, cai um pedaço de cisco no seu olho, o que o seu corpo faz? Ele dá um tempo, ele tenta entender se aquilo é maléfico ou não, se dá para ele assimilar ou não. Não, isso aqui não dá, isso aqui vai me agredir. Ele expulsa. Com o tempo, ele leva um tempo para isso. Mas ele expulsa, porque ele entendeu que aquilo vai fazer mal para ele. Isso vai ficar arranhando e eu tenho que tirá-lo daqui. Seja um espinho, seja o que for. Mas igual uma bala, já tem gente que toma um tiro, a bala fica alojada, o corpo fala, velho, na boa, dá para assimilar. Vou deixar ele aqui, ele é parte de mim, não está fazendo mal para mim, então ele vai ficar. Como ele fala que a gente é o seguinte, tudo que é diferente a gente rechaça com muita rapidez. Não há disposição para saber, isso soma comigo? Isso é um comigo? Só é diferente de mim? Não. E aí, então, nasce
a manifestação baseada em fundamentalismo da igreja evangélica contra as outras formas de ser. Não há uma disposição de ver a beleza do sagrado que foi plantado dentro do outro que se manifesta de maneira diferente da minha. Não é só uma verdade. E aqui eu tento citar uma experiência muito rápida. Eu fui para um congresso gigante. Eu já fui em muitos congressos. Eu fui em um congresso muito grande em Uberlândia, chamado Tribal Generation, que já era um congresso dos cristãos underground. E nesse congresso, chegou lá, eu tive uma decepção muito grande com a escolha musical que eles fizeram, que a gente foi para um congresso para ter um diálogo entre a comunidade periférica marginal dos cristãos undergrounds, e aí com muitas palestras legais, e eles fizeram umas escolhas de músicos que não tinha nada a ver, não é sobre ser underground, ter alargador, mas que estivessem pelo menos na marginal. Não chamaram os mesmos que tocavam na Lagoinha, os mesmos, era um culto de Lagoinha. Eu falei, caramba, isso destoa da proposta e eu não consegui ter uma experiência, sabe? Assim, eu não consegui me sentir à vontade. Eu falei, cara, não é isso que eu vim. Não é para isso que eu vim. Eu não vim ressoar com isso. Beleza. Fomos para a área de alimentação, acabou todo o culto, encerraram os mantras, né? Porque é um mantra, assim. Encerraram os mantras, fomos lá para fora, para a área externa, comer. E eu tive uma das maiores experiências da minha vida religiosa, se não a maior experiência da minha vida religiosa, depois do encontro total com o sagrado. Tinha uma roda de capoeira para Cristo. Ai, que legal. E eles estavam tocando o Salmo 23 no birimbau. Gente, que ótimo. E eu vim da capoeira. Eu fiz capoeira durante muitos anos. Minha arte marcial favorita, assim. Eu acho a mais linda a expressão das artes marciais. E, caramba, aquilo me pegou muito, assim. Me pegou muito, porque eu comecei a perceber que era possível a gente dialogar com o sagrado, com a nossa história e com a nossa herança. Sem eu precisar copiar tudo que eu odeio nos americanos, e é quase tudo. Nossa, que legal. Aí foi muito legal, assim, foi massa. Enquanto alguns repelem o diferente, a gente aceitar o diferente. Essa era a ideia, do Byung-Chul, o nome dele. Sociedade do Cansaço é o nome do livro. Eu sabia que uma hora viria. É sensacional, sensacional. Eu falo que o preconceito priva a gente de coisas maravilhosas, não é? Porque se eu tenho um preconceito sobre você, não gosto desse cara porque o cabelo dele é assim. Eu posso estar sendo privada de ter uma companhia boa, uma conversa boa, uma amizade boa. Quizá até um casamento. Não é engraçado? E aí, às vezes, as pessoas elas se privam de coisas maravilhosas, de ambientes legais, de estarem em situações, de ler um livro legal, porque ela fala, não gosto disso. Não, né? Já é um preconceito ali. E é uma pena, né? A gente está vendo isso. E a gente torce para que em algum momento vá melhorando, né? Apesar da gente saber que a realidade é bem pesada, a gente vai torcendo para que vá melhorando e aos pouquinhos os corações vão sendo tocados aí para a gente conseguir conviver melhor, em mais harmonia. Acho possível. Tem mais alguma mensagem aí para finalizar? Tem algo que você queira deixar? Algo que você acha importante dizer para a gente fechar esse papo? Acho que o que o mestre ensinou mesmo, sabe? Relacionar baseado em respeito e amor, sabe? E justiça. A justiça sempre foi algo muito sério para ele. E o nosso conceito de justiça, eu não vou tentar definir aqui, não vai caber, mas o conceito nosso de justiça, ele é caolho, né? Ele só funciona na conveniência. Então, relações baseadas em respeito, amor e justiça, que tentam entender o outro dentro das suas possibilidades, dentro das suas escolhas, dentro do seu tempo. Embora tentam esconder, o nosso mestre na Bíblia se relacionou com o homossexual, ele curou o homossexual diretamente. Está escrito no texto, e eles querem negar isso. Está lá. Paulo falou, já que você gosta de Paulo, Paulo falou que nele, em Cristo, não há homem, nem mulher, nem grego, nem cita, nem romano, nem judeu, nem católico, nem crente, nem espírita. Ele fala que nele nós somos um e nós somos gente. Ai, que lindo. Ele é demais. Não tem jeito. Muita gratidão, feliz. E, inclusive, eu falo muito que justiça na Terra não existe. Porque, às vezes, eu falo isso porque as pessoas chegam lá no terreiro assim. Fizeram isso comigo, eu quero justiça. Fulano me traiu e eu quero que ele pague. Eu falo, mas por quê? Porque não é justo? Eu falo, mas
justiça na Terra não existe. Eu acredito que existe, acredito. Mas eu falo assim, sim, não, mas essa situação para a pessoa entender. Sim. Quando eu digo isso, assim, né, explicando melhor, eu digo para a pessoa entender que não é ela que define o que vai acontecer com a outra pessoa. Porque falando a partir da machucadura, não é possível achar a cura, né? Então ela quer que a pessoa sofra algo porque ela acha justo, porque alguém fez algo com ela. Isso é retaliação. Eu falo, não, mas aí não é essa justiça que vai acontecer. O que você quer? Né? Eu falo, não, a justiça da Terra não existe nessa, não. E, enfim, né? Muita gratidão, feliz, Obrigado. Adorei nossa conversa. Acho que vai sair muitas mentes abertas desse papo aqui. Gratidão. Obrigado. Então, obrigado muito axé, né? Para nós. Para nós. Para nós. Esse foi mais um episódio do nosso Atabaque Podcast. Gratidão a todos que estão nos acompanhando, que estão inscritos no nosso canal. Quem não está ainda, eu convido a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. E muito axé.